Boa tarde, pessoal. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz em a gente poder estar junto hoje. Agradecer o convite que o André Marques me fez. Agradecer o Júlio, coordenador, e a participação aí na retaguarda do Rodrigo e do Osvin. Para mim é uma grande alegria poder falar de música, falar do que a gente gosta, com quem gosta também, e todos nós estamos unidos pelo amor à música. Por isso que estamos aqui, apreciando a experiência de outros colegas. Fiquei aí muito satisfeito de ouvir o Salomão Soares mostrando o trabalho que ele faz em cima, como ele se desenvolve, como ele se desenvolveu, falando da sua formação musical. Então, eu vou falar um pouco também da minha formação, que me foi pedido, né? E eu vim de uma família de músicos. Nesse ponto eu tive uma sorte muito grande, porque você desde criança nascer num lar onde todo mundo toca, o processo de musicalização se faz de uma maneira muito natural, e muito cedo eu já fui despertado para a música, né? Meu pai tocava violino, minha mãe tocava piano, depois foi regente de coral, né? Os irmãos do meu pai eram músicos, dois deles, tocava trompete, que era o tio João, ficou um grande trompetista. E quando ia lá para o interior, eu morava em Bauru, né? Ele vinha sempre com algumas partituras de música para poder tocar junto. Outro irmão da minha mãe, o tio Célio, estava também já se desenvolvendo na música. Então, esse ambiente todo estimulou muito a mim e a meu irmão Adilson, que cedo nos interessamos pela música. E logo que o piano chegou em casa, nós fomos aprender, fomos estudar e procurar uma orientação lá em Bauru, onde a gente morava, né? Ao mesmo tempo que eu aprendi alguma lição do Zerni, ouvi o Salomão falando do Salomão Soares falando do Anon, né? Um método que eu também pratiquei no começo. É complicado, né, Salomão? Ficar tocando aqueles exercícios, né? Cachorro vai, cachorro vem, cachorro vai, cachorro vem, né? Mas a gente tinha que fazer aquilo, e depois daquilo, essa professora começou a passar para a gente outras lições e orientava legal, a gente teve uma boa base também, mas ao mesmo tempo que eu aprendia uma lição do Zerni, uma lição, os primeiros Bach, eu era estimulado também a acompanhar meu pai, que tocava violino. Então, em alguma coisa, ele gostava de tocar tango. E a gente ouvia muita música também em casa. Eu acho que ouvir música é fundamental também, você ouvir outros instrumentos, ouvir outros estilos, porque você começa a abrir a sua cabeça para o que existe, né? Então, tudo que meu pai gostava de ouvir, ele tinha um bom gosto, eu também ouvia, porque nós todos vivíamos juntos, né? Só que eu sou do tempo ainda que, quando eu me lembro de começar a ouvir as primeiras gravações, era de um vizinho que tinha gramofone, não sei se vocês chegaram a conhecer, que tocava uma manivela lá, e aquele disco que tocava ali, se você parasse de dar corda, ele ia parando, aí manivelava outra vez, né? E assim foi durante um tempo, até que a tecnologia foi aparecendo, aí apareceu o som, né? O som de uma aparelhagem de som, que depois foi para alta fidelidade. Então, cada novidade daquela, meu pai comprava, ia lá para casa e a gente ouvia discos com um resultado musical melhor. Tudo aquilo eram informações que vão ficando na cabeça, né? E uma criança, eu me lembro, 9 anos, 10 anos, 11 anos ouvindo, né? Meu tio vinha com uns discos diferentes, que a gente falava que era disco louco, porque era um disco de jazz, né? Então aquilo era uma coisa meio estranha, mas eu já fui ouvindo também.
Mas ao mesmo tempo também ele gostava, minha mãe também, de concertos de música erudita. Então os primeiros concertos de Mozart, eu ouvi os concertos tocados por Guilmar Novaes, Paul Badur Escoda, eram pianistas eruditos, muito refinados, né? Então você cresce com aquela música e procurava já tentar um melhor resultado com o meu estudo, né? Isso foi durante um bom tempo, até que essa professora se implicava muito, porque eu tocava umas músicas populares, né, já, e ela achava que eu não devia tocar, né? Ela achava que a gente não devia tocar popular, devia tocar só música erudita, né? Eu não entendia aquilo, eu era uma criança e a gente ia numa festa em algum lugar, eu e o meu irmão tínhamos uns arranjos, né, que a gente fazia de duas a quatro mãos. Aí ela ficava sabendo que a gente ia, a coisa ia muito bem até um momento que ela pergunta, o que eles tocaram? Ah, ele falou, eles tocaram o Boogie-Woogie, não sei quem, o Mambo-Jambo, né? Aquarela do Brasil, aí ela ficava brava demais. Enfim, era um tipo de cabeça, né, com intransigência muito grande em relação aos gêneros. Tudo isso fez parte da minha bagagem, da minha formação. Ela chegou a um ponto que ameaçou e acabou cumprindo a ameaça dela, que não ia ensinar mais pra gente, né, música, porque ela se surpreendia com as coisas que estavam acontecendo, né. Eu me lembro que ela passou uma vez para mim um Voo do Besouro, né, que era de Rimsky-Korsakov, né. É só velocidade, né? Eu tinha estudado isso. Só que tinha uma versão que eu tinha gostado muito, né? Que o cara começava como se fosse tocar desse jeito, é? Pronto. Aí já ia diferente, porque a gente já estava querendo inventar, né? Então, quando falava, ele tocou tal coisa, ai, que bom, ela ficava feliz, mas depois botou uma mão esquerda lá, ficou um boogie-woogie, pronto, estragava tudo. A gente chegava na aula, ela recebia um sermão. Até que ela resolveu não dar mais aula pra gente, e nós tivemos que procurar outra orientação. Para vocês verem que em vez das coisas se somarem, né, esse pensamento intransigente separava os gêneros, né, sendo que não queria reconhecer que existia um gênero, assim como existe por convenções internacionais a música folclórica, a música erudita, que é a música clássica, né? E a música popular, que tem abre-se uma chave, você tem uma infinidade de bons compositores, cada um dentro do seu estilo, uns com mais conhecimento do que outros, né? Que eu chamo de erudição, para mim é conhecimento, né? Então o músico popular ele pode ser eruditizado, porque ele estudou muito, né? Hoje o Salomão falou do Baden como compositor, Baden-Powell, né? Tocou a música Deixa. Baden, quem conheceu o Baden, como eu convivi muito com ele, né? Ele tocava os prelúdios todos escritos, as obras de violão que Villa-Lobos tinha escrito, ele tocava e tocava bem, né? E fazia os sambas dele, era capaz de tocar coisas eruditas maravilhosas e impressionava todo mundo, né? Esse é um bom exemplo de um grande músico que nós tivemos aqui, de compositor, fez um sucesso maravilhoso, né? Então, os gêneros eles têm que se juntar, né? A música brasileira tá presente, né, dentro do coração da gente, né? Quer você toque um erudito, né, ou você toque uma música popular, né? Tem momento para tudo e tem gosto para tudo. O que você tem que fazer é bem feito. Eu acho que isso é uma coisa que eu fui entendendo logo e queria me especializar. A minha intenção, na verdade, era estudar para ser um pianista de música erudita naquele começo, né? Eu tinha era fã de jazz, né? Tocava música popular. Eu me lembro que eu tocava de um jeito que na época me favorecia, porque a gente trabalhava, fazia bailes lá, tinha grupo que tocava. Então, eu me lembro de um pianista que era muito famoso, porque tinha filmes que passava, né? Um chamava Ed Dush, né? Americano. Outro foi Carmen Cavallaro, né? Que tocava, por exemplo, Autumn Leaves, ele tocava assim, né?
Os corações, né? Então a gente imitava, seguia aquilo e tocava em lugar, todo mundo, ai que legal, tal, tal. Até que o Severino Araújo chegou em Bauru, meu tio tinha conhecimento dele, levou ele lá em casa, ele ouviu a gente tocar, e o Zé Bodega, o nome dele, que tocava saxofone, eu tinha acho que 13 anos nessa época, ele falou, você tem que ouvir esses dois pianistas aqui. Gostou da gente e tal, né? Que a gente era garoto ainda, de calça curta, acho que eu tinha menos de 13. E eu falei, falou o nome dos pianistas, eu falei, escreve que eu vou pedir para meu pai comprar esses discos que eu vou ouvir. Um era George Shearing e o outro Oscar Peterson. Eu falei, meu Deus do céu, quem serão esses homens, né? E eu cheguei para o papai e falei, ó, estamos falando para ouvir. Eu já estava tocando uns tangos com ele lá. Aí ele foi lá na loja, imagina, para chegar esse disco demorou, o primeiro demorou 2 meses, quase 3 meses. Aí chegou, o primeiro que chegou foi o George Shearing. Né? Aí eu fui ouvir o disco do George Shearing, era um quinteto, e quando ele começou a tocar, essa música já era assim, ó. A gente chamava de bloco, né? Eram 4 sons com repetição, tinha um vibrafone e mais uma guitarra que dobravam as vozes, né? E os solos dele eram fraseados, chegava na hora do solo, hein? Comportado, sabe? Mas tudo no lugar, tudo no lugar. Contrabaixo levava, a bateria levava e ele usava uma esquerda para uma cutucadinha. Eu falo isso porque nós não tínhamos pianista brasileiro tocando, né? Nessa época, os que tocavam piano era Dick Farney, que cantava e fazia um sub, a gente chama de notas curtas no piano, né? Ele não tinha disco tocando música brasileira. E outro pianista bom brasileiro que eu tinha discos dele, que já chegavam em Bauru, era o Moacir Peixoto, irmão do Calbi, que tocava jazz. E esses músicos tinham estilos diferentes, tocando, o Moacir só jazz e o Dick Farney se acompanhando no piano. E quando ele ia fazer uma apresentação de piano, ele repetia muito, tocava o repertório do David Brubeck, que era um pianista americano, também que gostava de... Você começava a ouvir a mesma música com um som diferente, né? Até um dia que eu fui ouvir essa música, alguém tocando, que é... Oscar Peterson, né? Tocando tudo, quebrando tudo, aí você começa a ver, puxa vida, cada um tem uma personalidade, claro, cada um tem um polegar diferente do outro, né? A mesmo repertório, a mesma música, versões completamente diferentes, então começa a dar aquela abertura, né?
você fala, puxa vida, eu gosto disso, também gosto daquilo, como é que esse aqui faz, como é que o outro faz. Tudo isso foi fazendo parte da minha formação como músico. Comecei a ouvir esse pessoal, comecei a ganhar uma experiência, procurava reproduzir isso, mesmo sem saber direito o que eles estavam fazendo, baseado em que eu achava bonito, ficava tirando aquilo do disco, né? Isso ajudou muito também o desenvolvimento do meu ouvido. Escrevia aquelas frases para depois tentar repetir. E durante um bom período eu fiquei fazendo isso, estudando música erudita, que eu, como eu disse, eu queria ser um pianista erudito. E fui bem sucedido durante um período, comecei a estudar, participar de concursos de piano. Fui premiado num concurso importante aqui em São Paulo. Como prêmio eu ganhei uma bolsa de estudos. E eu mudei para São Paulo quando eu fiz 18 anos. Fui morar aqui numa pensão, estudava muito, estudava o dia inteiro, né? E isso me deu um desenvolvimento bastante grande. E eu adquiri uma coisa importante, que era a disciplina de estudo, uma estrutura de estudo, né? Que a música erudita tem isso, né? Você tem que estudar técnica melhor para esse tipo de dificuldade é essa. Um dia você vai precisar disso para poder se exteriorizar, dependendo do estilo, do caminho que você vai trilhar, vai fazer, né? E aí teve um concurso na Bahia, eu fui classificado, depois um concurso no Rio de Janeiro, o prêmio era tocar com orquestra sinfônica, então fui ganhando essa experiência também de tocar, né? No Rio de Janeiro eu fiquei com, acho que o segundo prêmio, aqui em São Paulo eu tinha ficado em quarto, menção honrosa, e no final, no ano que eu fui convidado para tocar no Zimbo Trio, formar o Zimbo Trio, que o Luiz e o Rubinho estavam com esse projeto, foi o ano que eu ganhei o concurso nacional de piano da Eldorado, né? E eu tive que fazer uma opção, porque se eu fosse fazer com eles, eu teria que me dedicar muito, porque eles queriam formar um grupo, e um grupo que tocasse música brasileira, que fizesse jazz. A gente tinha um exemplo muito grande no que era o Oscar Peterson nos Estados Unidos, fazer que tocasse música brasileira e que não precisasse mais fazer jazz usando estándares americanos, né? Porque todo músico que queria se desenvolver, ele queria tocar jazz. Então, os temas americanos mais importantes a gente já estava tocando, porque a gente começou a tocar numa boate aqui em São Paulo, chamado Baiuca, né? Um bar, né? Um restaurante, não boate. E ali a gente pôde se entrosar como amigo, como objetivo. Aí os críticos falaram, a melhor música que tem à noite está na Baiuca, né? Um trio novo que está nascendo lá. Não era Zimbo ainda, não. Eram 3 músicos contratados pelo dono da casa, mas uma época em que todas as casas noturnas primavam por ter, né, os seus músicos, não vinha música mecânica, era tudo música ao vivo, né? Então eles disputavam quem é que estava com as melhores músicos. O Hermeto, né, que foi citado, o Neto sempre é citado, ele trabalhava numa boate que era perto da Baiuca, que era um outro lugar. Nosso Hermeto tocava órgão, e a gente se cruzava ali num bar que tinha pertinho de onde a gente trabalhava, e a gente brincava lá, e o Hermeto gostava de pedir coalhada batida, né? Até que ele chegou a fazer uma música que colocou o nome de coalhada. Chegava lá, viu, Hermeto, né? Já compondo, já fazendo coisas, né? Aquele talento todo que ele tinha já estava se manifestando com a música dele, estudioso demais, né? Era um dos músicos brilhantes que participavam da noite aqui em São Paulo, né? Eu me lembro de ter conhecido o César também, tocando à noite, né? Me lembro dele lá no balcão um dia, na Baiuca, lá assim, ouvindo, tomando um drink lá e ouvindo música, ia pro piano, todo mundo ficava olhando, porque era uma personalidade também diferente, né? E esses músicos todos já estavam aflorando, então essa experiência de trabalhar à noite, né, fez bem para todos nós, para muitos músicos. Eu tendo um contrabaixista como o Luiz e como o Rubinho, não foi complicado para nós nos entrosarmos. E começamos a ensaiar muito para formar um grupo. Nós queríamos ir para um palco. Nosso objetivo era fazer música instrumental só. Como falaram para vocês, são loucos, né? Vamos formar um grupo só para tocar, ninguém vai cantar, isso não vai durar nada. Mas durou bastante, durou 49 anos, né? O Zimbo Trio. Ação original. Depois o Luiz Chaves ficou doente, parou, né?
Aí o Itamar Colasso, que é um outro contrabaixista muito bom, veio tocando baixo elétrico, ficou quase 10 anos conosco. E no final eu fiquei mais 2 anos com o trio, junto com o Pércio Sápios de bateria e o Marinho Andreotti de contrabaixo. Gravamos e acabamos ganhando até prêmio de música brasileira, como melhor grupo instrumental, né? Isso mais recentemente, claro. Então, tive essa carreira com o Zimbo, e a minha carreira foi formada em cima de um grupo, de um trio. Então, aquilo que o Salomão estava explicando lá um pouquinho antes, na música esquerda, a gente usava os recursos. Realmente, eu não podia usar o baixo, dobrar o baixo, né? Partia-se de um pressuposto, que aquela parte lá eu tinha. Se eu tivesse um acorde que eu teria que fazer assim, né, por exemplo, eu tinha que deixar, eu faria isso, porque eu teria um baixo para tocar. E se eu dobrasse o baixo com o Luiz Chaves, ele ficava muito bravo, porque ele queria liberdade para fazer a sequência dele. Mesmo que fosse uma bossa nova, que a gente começou a tocar a bossa nova, nós íamos tocando a bossa nova de uma forma diferente. Já era uma coisa extrovertida. Então, a bossa nova, quando começou, era aquela coisa comportada, né? Realmente, o contrabaixo tinha que repetir aquilo que o violão estava fazendo, tal da quinta, né, que você não usa, que você faz variação, ou mesmo oitava, era sempre fixado ali. Porque o exemplo da bossa nova surgiu em 1958, né, como bossa nova. João Gilberto tocando o violão daquele jeito. A forma como ele tocava, o sistema de gravação captava aquilo bem captado. Então você conseguia ouvir aquelas harmonias direito. A bateria era simplificada para que pudesse se compreender aquelas harmonias. E isso chegou a bater no coração de todo mundo. E o João cantava como se fosse um trombonista tocando, que é mais ou menos a tessitura da voz dele, um trompete baixo, né? Como se fosse um instrumento. Isso que ele fazia. E essa música fez um sucesso danado quando apareceu. E agradou primeiro os músicos, né, brasileiros e internacionais. Então a música brasileira começou um pouquinho antes a mostrar quem ela era, essa nova música, com Elisete Cardoso. Um disco antes, um ano antes, já tinha acontecido isso. Quando chegou aí, a coisa começou a deslanchar. E a bossa nova foi se esgotando, no sentido de que a gente estava procurando uma forma mais de tocar mais para fora, como se diz, né? Isso foi acontecer no ano de 63, 64, quando o Zimbo surgiu. Então eu comecei a tocar com o Zimbo, junto com o trio. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a perceber, os nossos discos saíram em 22 países do mundo, né? E nós viajávamos demais. Na minha carreira eu conheci 40 países, né? E alguns deles eu fui muitas vezes. Impressionante. E o Zimbo passou a ser um marco assim, dentro da música brasileira, que abriu o caminho, né? Fazendo um tipo de música diferente. E os pianistas chegavam e às vezes me perguntavam: como é que você toca, né? Bom, acho que não vai haver problema, né? Mas existia problema porque a particularidade do nosso ritmo, né, sempre tem uma coisa diferente. E os estrangeiros, os colegas pianistas, né, queriam saber como era aquela forma que a gente gravava, como eu gravava, como eu tocava o piano em determinada música, né? Como é que você vai fazer uma levada de bossa nova, como é que você vai tocar uma música de Hermeto Pascoal pensando em bossa nova, né? A pulsação é diferente, né? A levada é diferente, né? Gilberto Gismonti, cada música dele é uma história, né? Cada música do Edu Lobo era outra história, entendeu? O repertório que a gente acabou tendo com Elis Regina, né? Com Jair. Então a música brasileira começou a chegar com tudo naquela época, com televisão apoiando tudo, né? E o piano solo, para mim, acabou sendo esse mundo todo que ficou na minha cabeça, que eu fico tentando pôr aqui no piano quando eu toco sozinho. Então, o clã me ajudou muito, porque eu tive que organizar isso. Porque em 73, nós fundamos a escola. Até então a gente era convidado para, você não quer dar aula particular? Né, aula particular, assim como eu era chamado para dar aula particular, o Luiz também no instrumento dele, tocava violão também, o Rubinho na bateria. Então nós conversamos: vamos fundar uma escola e vamos trabalhar junto, isso vai nos manter unidos,
e nós vamos poder fazer, criar um sistema que não existia até então. Como é que você vai ensinar música popular? Isso não tinha, né? Existiam poucos professores particulares, mas não existia um sistema feito, né? Aí começamos a criar esse sistema, fundamos uma editora chamada Zimbo Edições, para preservar os direitos de tudo aquilo que pudesse ser criado, para que outras pessoas, outras escolas, pudessem também usufruir desse sistema que foi criado. Então, eu tive que fazer, eu pensei o seguinte, vamos fazer se eu fosse dar aula, né, só dar aula e não pensar em reprodução disso, eu atenderia no máximo, sei lá, 30, 20, sei lá quantos alunos eu poderia ter, né? Mas se eu formasse um grupo de professores, assistentes, isso poderia ser multiplicado, né? Então foi o que acabou acontecendo no CLAN. Tivemos muita sorte de muita gente de talento aparecer naquela época, e essas pessoas, na medida que eles se desenvolviam, eram convidados para dar aula. Eu preparava um curso, cada um na sua matéria, né? Eu no piano, teclado, harmonia, né? Preparava e fui organizando um esquema. É sobre esse esquema que eu gostaria que a gente conversasse um pouco hoje, né, nesse encontro, né, que nós estamos fazendo aqui de piano, de harmonia, de coisa. Dividir o curso do CLAN em níveis, né? Curso básico nível 1, nível 2, nível 3. O que significa isso? Cada conhecimento harmônico que é colocado significa um nível. Você precisa começar aprendendo acordes básicos, com repertório para aplicar. Aí você tem a tríade, não preciso ficar em cima dela, porque todo mundo sabe que acorde que é. A tríade pode ser maior, menor, diminuto, aumentado, né? Você tem um acorde básico, né? Aqui ou ali, é isso. Esse Dó maior vai ser Dó maior sempre, né? Que é 1, 3, 5. Menor, diminuto, maior, aumentado, né? Ou tríade sus, que você tira a terça, põe a quarta. É isso. Então, o que vier acima disso será analisado à parte. Se eu puser uma sétima, vai ficar assim. O sus com a sétima. O sétimo, assim. Assim menor. Assim, meio diminuto, que eu peguei a quinta. E assim diminuto. Isso já é um nível. Já é um outro nível. E depois o repertório que você pode usar isso. Tem uma infinidade de música que você toca, que é feito assim. Tá? Depois você vai, depois da sétima, começa a colocar nonas assim, né? E já começa a melhorar o som, porque você tem mais acordes. Então, o que eu preparei hoje para vocês, para mostrar para vocês? Depois desses acordes, que a gente chama acordes básicos, que vem até sétima, pressupondo que todo mundo tem chance de aprender isso, não é nada complicado, vamos seguir daí para frente. Eu me lembro que tinha uma música, né? Por exemplo, eu tenho isso, né? Que é um Dó 7 mais, isso um Dó 6, isso um Ré menor sétima, isso é um Sol sétima, isso um Dó 7 mais. Se eu fizer esse cadeamento, né? Eu tenho Dó sétima, Dó 6, Ré menor sétima, Sol sétima. A mesma coisa eu posso fazer aqui, posso fazer no tom de Fá maior. Segundo, quinto, primeiro e primeiro. A mesma coisa em Sol. Mesma coisa em Dó. Estou fazendo uma progressão harmônica que é o encadeamento de acorde, porque as músicas, elas são feitas através de encadeamentos de acorde, né? E o mais comum é esse que eu toquei para vocês. Se eu for fazer dessa forma, eu boto uma melodia em cima, a mão esquerda vai ficar fazendo essa base. Então esse seria, digamos assim, o curso geral 1, 2, curso básico 1, 2, 3 do CLAN. E a gente tem metodologias disso escritas à disposição para quem quiser reforçar isso. Se eu pegar uma melodia... Das melodias que eu escolhi, tinha escolhido uma, que era do Johnny Alf, que chama Eu e a Brisa. E eu conversei com o Johnny, nós vamos colocar na escola, você concede isso para que a gente possa usar como aplicação? Ele ficou todo feliz. Bom, Hamilton, que bom. Eu falei, você fez uma música, cara, que a música inteira tem essa progressão. Ou a resolução dela é maior ou ela é menor. Então a música vem aqui, ó. A
mesma coisa em tom de Fá. A mesma coisa em Sol. Voltou. Tá? Outra vez. Segunda parte. É a mesma coisa com resolução em menor. Então começa. 2, 5, 1 em menor. Mesma coisa no outro tom. Voltou. Tá? Então, e o Johnny ficou feliz, eu também fiquei feliz. Aí quando eu fui pedir autorização para o editor dele, o editor dele falou, não pode. Porque as editoras ganham dinheiro vendendo as partituras. Eu falei, mas pô, mas eu não vou concorrer com vocês, não, só nós vendemos partituras. Não, eu vou passar a cifra e a melodia. E vou ensinar os alunos formas diferentes de tocar música. Mas não adiantou. Então o que eu fiz? Eu peguei e compus uma música baseada nisso. Peguei essa mesma harmonia, fiz uma música chamada Antes Assim, ó. Pronto, resolvi o problema. Escrevi em cima e eu fui mostrar depois para o Johnny, não falei nada para ele, falei, deixa eu fazer uma surpresa, né? Cheguei e falei, você conhece essa música? Te lembra alguma coisa? Ele ouviu, falou, não, mas poxa, que bacana isso aí. Eu falei, pois é, essa música aí eu escolhi para poder mostrar um exemplo, né, de progressão de harmônica. Que ele ficou me olhando assim, ele não percebeu que eu tinha pego exatamente a harmonia de uma canção que ele tinha feito, né, e colocado em cima. Isso os americanos chamam de originals, é quando você pega um tema, em vez de tocar o tema, você faz um outro tema em cima daquela harmonia, para que o direito autoral vá para o músico que improvisou. Porque na verdade, você quando comprava um disco de jazz, você comprava um disco de jazz por causa do músico, certo? Não por causa da música que ele tinha tocado. Quero ouvir Charlie Parker, né? Nossa, um deus aquele homem tocando. Dizzy Gillespie, eu quero o disco do Dizzy Gillespie. Tá aqui. Aí eu vou ver o que ele tocou. Então, é engraçado porque a gente acabou tendo uma solução. Essa música está escrita, essas que estou tocando para vocês aqui, minhas, elas estão todas em álbuns que eu escrevi, partituras que estão disponíveis, né? Para quem quiser estudar e analisar, tá? Mas esse foi um começo da escola. Então, o que eu tinha que fazer agora é mostrar que esses acordes tocados assim, né, podem ser distribuídos. Aí é a chave do negócio. Você pega uma harmonia e você põe duas fórmulas para resolver situações, né? Vocês estão vendo, ó. Se eu tenho um Ré menor assim, eu pego os dois extremos e ponho essas duas no meio. Então o acorde fica assim. Sobrou para mim esses dedos aqui, ó. Se for o encadeamento Ré menor para Sol, eu vou fazer, ó. Eu vou fechar a mão esquerda e vou deixar a direita onde está, né? Se for para resolução, eu venho. Eu posso ter uma frase assim. Opa, consegui harmonizar essa frase assim,
Isso a gente chama de abertura, eu chamei de abertura 1, que é essa combinação. E uma outra solução para quando a harmonia fica fora desse miolo, ó. Vou botar uma melodia nesse sol aqui, então eu não vou conseguir manter, porque é importante que essa polifonia seja mantida, essas vozes, elas têm que resolver, elas têm que ficar musicalmente bem tocadas, né? Então eu venho para cá, toco o primeiro acorde fechado. Ali o Ré menor com sétima era aberto, né? Ó. Aberto porque eu peguei as duas notas, passei para cá, a distância, ó, tá? Nesse caso eu fecho aqui, sobra aqui, ó. Ó, viu? Então, dependendo da música, eu uso essa abertura. Se a música é assim, ó. Se eu fizer assim, eu consigo, né? Mas se eu fizer... Perceberam? Então são duas situações. Ou abertura 1 ou abertura 2. Agora, se eu faço aqui... O que eu estou fazendo? Eu estou tocando essa abertura em todos os tons. Para mim não ter dúvida quando eu for tocar uma música. Uma música muito conhecida, por exemplo, que a melhor solução é a abertura 1, a Time Goes By, né? Eu gosto de tocar standard americano também, porque você não tem preocupação com a batida, com o ritmo. É só a harmonização. Ó, por exemplo... Aberturas em quintas agora, ó. Abertura de acorde, tá tudo aqui debaixo da mão, ó. Eu usei abertura 1, abertura 2 e usei aberturas em quintas. O que é em quintas? Por exemplo, eu pego a base e a quinta que é aqui, passo para baixo e ficou assim, ó. Se eu tiver uma melodia assim, por exemplo, escrita com sétima maior aqui, ó, eu posso pegar esse acorde
Depois aquele negócio de você deixar a coisa ficar legal, né? Você tendo a distribuição de acorde, aí você vai pensar em como é que você vai fazer esse balanço, né? Para fazer um balanço legal de samba, eu dividi dois tipos de batida, né? Se você tem isso aqui, por exemplo, ó. Essa batida, né? A linha de baixo, né? Que eu estou usando sempre a quinta, e estou antecipando aqui em cima no segundo compasso, ó. Tá? Né? Fui antes. Se for a batida com 1, eu não vou antes, eu vou fazer a mesma coisa. A outra, tá? Com essas duas, você quase que resolve um monte de situação. Se você tem uma abertura, você pode fazer aqui, ó. O importante aqui é primeiro o som que você vai conseguir na distribuição. A música Rio, por exemplo, né? Eu vou usar a mesma distribuição. Rio que mora no mar, né? Abertura 2 na música toda praticamente, né? Então eu tenho a melodia e tenho a cifra, a mão já vai, ó. Soa legal porque você tem que descobrir na região do piano que tipo de abertura que soa bem. Depois você tem possibilidade de mudar quando fica muito grave, muda o tom da música, né? Vai para outro tom, dá um pouquinho de trabalho, tudo tem que ser pensado. Mas essas mudanças de tonalidade vão ficando mais fáceis para a gente no decorrer que a gente vai tentando também, né? Então, esse é um outro recurso que você tem, né? Mas muito standard,
já está, né, tanto brasileiro como americano, que eu acho muito legal treinar por causa daquilo que eu falei do swing. Mas vamos pegar, por exemplo, uma música que eu gosto muito, que é do Marcos Valle, do Paulo Sérgio Valle, Preciso Aprender a Ser Só, né? Você vai tocar essa melodia. Se você tem esse controle de abertura, você já sai aqui, ó. Tá vendo, ó? Usei a abertura 2 aqui. Ainda tô com a mesma abertura, Dó menor, ó. Mesma coisa. Dou um baixo se quiser. Ouvindo a minha mão esquerda agora, eu vou deixar a mão direita em single note, nota simples, né? E vou fazer acordes de apoio aqui na mão esquerda. Esses acordes de apoio, tem dois tipos de acordes de apoio. Eles já estão catalogados, eu fiz também em forma de apostila, de método, né? Para você estudar, né? Se você tem a mesma progressão, estudar nessa forma, ó. Esse é um Sol menor com sétima. Olha como é que ele está aqui, ó. Se eu tenho Sol menor com sétima numa música, eu tenho um contrabaixo, jamais eu vou precisar fazer o baixo. Eu tenho ou essa posição, ou essa posição. São as mesmas notas, mas tocadas de maneira invertida, ó. Se eu tiver, primeiro, acorde de apoio 1. Dois. Harmonicamente, é a mesma harmonia, a mesma sequência. Só que os acordes se encadeiam de forma diferente. Eu vou fazer o baixo aqui. O outro. Qualquer um dos dois está correto. Vou usar o que mais eu gostar. Tá? Com isso, eu já tenho abertura de acorde, eu já tenho acorde de apoio, né? São esses recursos que a gente vai começar a usar, seja em que música for, brasileira, americana, e vamos incorporando o conhecimento. Por exemplo, tem um outro processo, né, que é aquele George Shearing que eu mostrei no começo. Certo? Chama-se bloco. 4 notas na mão direita e uma dobrando na esquerda. E você tem esse som aqui. Tá? Por exemplo, eu vou tocar uma música, vou fazer uma abertura na primeira parte, uma música que eu acho bonita, chama-se Nicka's Dream, música americana, né?
que também é paradona, então dá para você... Primeiro acorde é um si bemol menor com sétima maior, né? Então, puxa, como é que eu vou dizer? A melodia é dó em cima. Olha aí, a mão tá pronta, ó. Lá bemol menor com a mesma situação, sétima maior. Aí, ó. Olha que lindo. Abertura. Outra vez. Olha os blocos. Ouça essa escala. Queria mostrar a escala de improvisação que eu estou fazendo, tá? Eu estou dando um acorde e estou fazendo uma escala chamada, tem vários nomes, uma é chamada alterada. Então, cada música dessa pode se predispor a você fazer um tipo de trabalho. O que você vai fazer com essa escala não importa. Se você vai tocar o espírito brasileiro, você vai fazer frases aqui com o espírito brasileiro. Se você vai tocar uma música americana, você vai fazer a frase, mas a escala é essa. Daqui a pouco a gente fala desses escalas de improvisação. Bom, o que eu queria chegar com vocês? Mostrar que quando você vai fazer um piano solo, quanto mais conhecimento você tiver da parte harmônica, da parte instrumentística, pianística, a sua técnica tem que ser indo, desenvolvendo. Se ela for suficiente para você exteriorizar o que você tem dentro do seu coração, da sua alma, está ótimo, tá? A gente vai estudar técnica quando a gente precisa se desenvolver para ter chance de fazer mais coisas, de se exteriorizar com mais facilidade, tá? Aí entra uma outra parte de estudo que a gente pode falar também. Mas olha, só para fazer um pequeno resumo até aqui, nós falamos de tríade, nós falamos de acordes de sétima,
Nós falamos da colocação dos outros graus, né, que quando você entra com acorde de apoio, né, 1, apoio 2, abertura 1, abertura 2, distribuição em quintas. Vários exemplos aqui dando músicas que eu acho que são bonitas. Isso também é importante, você procurar um repertório que seja bonito, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da música brasileira. Mas parando aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta que eu respondo, tá bom? Vou selecionar aqui as perguntas, professor. Tem uma pergunta aqui do YouTube perguntando como o senhor estrutura a rotina de estudos. Como eu estruturo? Tá bom, eu faço assim, ó. Uma coisa que eu estou em casa, eu vou dar um exemplozinho de 10 segundos com cada coisa, né? O Salomão falou das escalas, né? Então eu coloco como forma de estudo assim. Eu faço 2 vezes, né? Que eu estou fazendo uma vez só. São 2 oitavas, eu vou e volto, por causa da passagem do polegar e do dedilhado, né? Essas escalas, eu fiz Dó, Sol, Ré, Lá. Mi, até aí é o mesmo dedilhado. Eu gosto de tocar com a mão alta, como se eu tivesse carregando aqui uma laranja aqui no meio da mão. Eu acho que essa é uma posição. Porque o meu objetivo com essas escalas é a flexibilidade do meu cotovelo, certo? E a firmeza da minha mão, dos meus dedos. E essa passagem que tem, ó. Ó, o polegar aqui, ó. Si. No piano, a mão tem que estar dentro quando você toca. Tem que ir, ó. Certo? Existe um método de técnica que eu gosto muito. Parece que tá bonito ali o teclado, mas da minha cara não aparece. Né? Não precisa, né? Não, é que tá outra câmera. Ah, é? Ai, que chique. Bom, tem o método que eu gosto de usar, é um chamado Behringer de técnica, que trabalha 5 dedos, né? Parte que trabalha em 5 dedos. Então você tem como modelo isso, né? Vocês estão vendo? Ele é criado assim, são só 12 tonalidades, é que nem as 12 escalas maiores, né? 12 tonalidades aqui, Dó maior, Dó menor, Lá bemol com sétima, fragmentos da escala, né? Prepara para Ré bemol, que Lá bemol é dominante de Ré bemol. Aí Ré bemol maior. Ele propõe, por exemplo, eu estou trabalhando esses 2 dedos e estou fazendo um movimento para mim não forçar. Não posso forçar nunca. Não posso prender a circulação. O braço, quando dói, é porque a circulação não está boa. Então, a flexibilização é importante. Articulação de dedo, né? Então, isso são observações técnicas que você tem que fazer quando você está com a atenção voltada. Não pode tocar isso de qualquer jeito. Não adianta, não vai ter o resultado. Não é o resultado que deveria ter, né? Então é melhor que a gente faça isso quando a gente estiver disposto. Mas isso também chama-se disciplina de estudo que a gente adquire praticando. Eu aconselho as pessoas a fazerem um pouco, não é muito. Veja se você consegue fazer 5 minutos por dia de Behringer. Põe um relógio.
Fiz, prestei bastante atenção. Tá bom, deu para fazer o exercício 2, que é esse aqui, que é o de modelo. Né? Vai e volta. Cachorro vai, cachorro vem. Todos os tons vai ficar difícil. Treina, faz um por dia. No dia seguinte estuda esse. Chegou aqui, encheu, para. Não faça nada forçado. Nunca. Né? Pô, consegui colocar a mão. Poxa, vai ter uma hora que você começa a se sentir bem fazendo. Fala, puxa, eu estou fazendo melhor do que ontem, do que anteontem. Semana passada eu não conseguia fazer 4 tonalidades, eu estou fazendo 8, né? Até se eu chegar nas 12. Esse é um método do que está aí disponível, tem lá, tem as escalas, como a gente chama os dedilhados padrões da escala, né? Então, fazendo esses dedos, trabalhando esses dedos, então... Você solta mais o braço, você põe mais ou menos peso, você consegue um resultado musical melhor. Bom, aí dos compositores, eu acho que Bach seria o imprescindível, tá? Você pode pega 23 peças fáceis de Bach. São vários que eles têm lá, e eu gosto de estudar de vez em quando, pego e venho. Saiu legal. Pega no dia seguinte, começa a estudar o outro. É incrível. Tem que tocar bem. Cada coisa dessa tem que ser coisas que sejam não complicadas, que você consiga tocar, até pegar coisas um pouco mais. Tem que acostumar a tocar bem, né? A esperar um resultado. A mão vai indo para o lugar, depois de um tempo, isso traz um grande benefício, além do que faz bem para a alma. Aqui na quarentena, eu peguei um monte de repertório de Bach e comecei a lembrar. O 23 peças fáceis foi uma delas, outra coisa foi as suítes. Bach escreveu suítes e partitas. Né? Essa em sol maior, eu acho linda, essa suíte que de piano que você solta o peso, né? Agora veja a segunda música dessa suíte, né? Já é outro toque.
toque aqui é o toque que a gente usa quando a gente vai improvisar. Não é nem um ligado, nem um staccato, é um meio termo, né? Conforme você vai pegando o bar, você vai aprimorando um tipo de toque mais apropriado para aquilo, né? A giga ajuda muito aí, ó, que é... Bom, eu vou parando porque se eu continuar tocando, eu adoro tocar, eu vou até o fim. É só para mostrar para vocês que tudo se soma, né? Quem estuda isso vai melhorar o toque. Como está sempre escrito, é desse jeito, você tem que tocar sempre a mesma coisa. É uma partitura diferente de um improviso, daquela pesquisas que a gente faz. Então você pode arrumar a sua técnica, você pode verificar o seu posicionamento, você vê se o seu ombro está no lugar, se você está relaxado, se você consegue controlar a respiração. Isso tudo é importante. Se não é importante para você quando é jovem ainda, você não sente muita diferença, mas na minha idade, por exemplo, se eu não tivesse uma postura boa, eu acho que eu falo que os meus colegas pianistas, cuidado pra você não virar um cabide, né, cara? Porque essa parte de cima aqui do pescoço fica muito torta. Vocês não estão me vendo, né? Porque eu fico mostrando. Mas isso aqui, ó, fica muito envergado com o tempo. Não pode, né? Então é importante que você se sinta bem sentado, tá? Então, acho que eu já falei o seguinte, você tem que estudar, né? Pode fazer a sua disciplina de estudo. Claro, improvisar é muito legal, você pode fazer isso, uma parte, depois tentar manter esse estado de equilíbrio quando você for respirar, for improvisar, né? Cuidado, porque eu quando comecei a treinar, às vezes eu ficava tão ansioso que eu aprendi a respirar, assim, esquecia de respirar, aí começava a faltar ar, né? Porque a gente tem que fazer com que o fraseado saia, mas que a gente não sofra. Com isso tem que ser uma coisa divertida, como se diz, né? Tá bom? Se alguém tem mais alguma pergunta, eu vou continuar falando mais um pouquinho agora. Sim, professor. Só alguns avisos aqui, certo? Para o pessoal que está perguntando sobre as escalas de improviso e tudo mais, tudo isso tem no material do curso online do professor. E outro aviso é que a aula do professor Hamilton Godoy está sendo gravada por ele mesmo para ser postado no próprio canal. Certo, outra pergunta agora é da Cíntia, para os arranjos do Zimbo Trio. Sim, claro. Então, primeiro a gente fazia o seguinte, pelo piano ser um instrumento que vai conduzir a melodia, né? As músicas chegavam, nós escolhíamos juntos. Sempre foi um trio muito democrático nesse sentido. Era importante que os três acreditassem naquilo. Então, às vezes vinha a ideia na cabeça de alguém, né? Toda vez que alguém propunha alguma coisa, nunca se abandonava a ideia. Era uma coisa que a gente tinha entre nós, né? O Zimbo não era um grupo assim, Hamilton Godoy e seu trio. Não era Luiz Chaves e sua orquestra, né? sua banda, nem Rubinho Barsotti e seus asseclas, né? Que eram os três elementos do Zimbo. Quando nós fomos procurar um nome para o trio, nós fomos lá aqui em São Paulo, tinha uma biblioteca pública ali, chamada Biblioteca Mário de Andrade, que é um dos maiores escritores, né? Um homem instruidíssimo aí com relação a tudo que é a cultura nacional, né? E nós fomos lá escolher um nome, imagina, nós precisamos escolher um nome para o trio. Nós não queríamos que fosse, queríamos um nome impessoal, né? Vamos buscar um nome que tenha um significado. Aí ficamos procurando, vamos ao dicionário afro-brasileiro
porque nós achamos que a música brasileira, a grande contribuição na formação da nossa raça, sem dúvida foram os negros que vieram para cá, né? Eles trouxeram uma variedade de batida, de swing, de coisa, né? Que vieram das regiões da África. Impressionante, que lugares que depois eu tive a oportunidade de ir ver lá em loco, da onde veio essa cultura para cá, como é que eles tocam ainda, em alguns lugares primitivos ainda, como eles fazem a música deles, o ritmo deles, né? Mas, quando nós escolhemos o nome, nós tivemos essa ideia. Fomos num dicionário afro-brasileiro e começamos a procurar nomes, né? E dois nomes nos chamaram a atenção. Um foi Zimbo com Z, e o mesmo Zimbo escrito com J, que é Jimbo, né? Aí fomos procurar ver mais pesquisa, né? Vimos que Zimbo com J seria a forma mais caipira de se falar Zimbo, né? E Zimbo significava uma antiga moeda do Congo, que significava sucesso, felicidade, progresso, é tudo que a gente queria para um nome. Mas essa palavra Zimbo era muito estranha, né? Ninguém tinha ouvido falar aquilo, nem nós, né? Por que vocês acham isso aqui, tal, tal, tal. Quem nos ajudou muito a definir essas coisas todas foi uma entidade espiritual, porque eu sou espírita e o Rubinho também era, né? E nós levamos o problema para ele, ó, tem Jimbo e tem Zimbo. Ele que falou, olha, isso aqui tem que ser coisa de Zimbo, né? Então o pai Inodito lá deu o toque dele e falou que tinha que ser assim. Estou contando a verdade para vocês de onde veio, né? É o nosso padrinho, foi o nosso padrinho, né? Então, tinha a ver com a nossa proposta, o nome era um nome bonito, nós começamos a falar que o trio ia se chamar Zimbo, e teve alguns, né? Alguns que ficaram meio assim, esse nome também, esse trio não vai durar muito. Alguém vai cantar? Não, ninguém vai cantar, nós vamos tocar, isso não vai durar nada. Infelizmente, o pensamento na época era que o músico tinha que ser acompanhante. Músico ir para o palco tocar, né? É melhor que a gente continuasse tocando na Baiuca, que era um bar que pagava bem e tal, não sei o que, mas nós não queríamos mais. Nós queríamos ir para um palco, onde a gente não fosse fundo de conversa, né? Que a gente fosse uma atração. Era muita pretensão, né? Para 3 músicos chegar nisso. Mas nós acreditamos nisso. Nós fazíamos, ensaiávamos que nem uns doidos, né? Para tocar. E cada um de nós tínhamos uma grande formação diferente. Vamos somar as nossas, né, raízes. O Luiz vinha de Belém do Pará, nasceu lá numa família de músicos, tinha aqueles carimbó na cabeça dele, vinha com ideias de a gente fazer uma batida diferente, né? O Rubinho, jazzista, totalmente jazzista, um cara que tocava muito a bateria, ouvia demais, né? O Rubinho era uma ilustração, você perguntava qualquer coisa para ele, ele conhecia tudo, mas não era só de bateria, conhecia de piano também, né? Era um cara premiado na bateria como o melhor baterista, o Luiz premiado no contrabaixo como o melhor contrabaixista, e eu tinha prêmio de música erudita, não tinha de popular, né? E depois comecei a colecionar como Zimbo Trio, né? Prêmios aqui e fora do Brasil também, né? Mas então nós começamos com esse espírito. Então esse espírito prevalecia na nossa reunião. Então chegava um arranjo. Por exemplo, o primeiro arranjo nosso que fez sucesso foi Garota de Ipanema. A Garota de Ipanema da Bossa Nova era aquela garota de Ipanema comportadinha, né? Aquela, você tocava com violão, olha que né? Que era assim, que Peri Ribeiro gravou, né? Que era uma batida de bossa nova, bonito tudo. Mas o jeito que nós começamos a tocar a Garota de Ipanema foi completamente diferente. Era uma Garota de Ipanema para fora, né? Tinha uma introdução, né? Aí eu fazia um negócio assim, ó.
exposição do tema já era pá, né? Como é que nasceu esse arranjo? A gente tocava lá na baiuca e começamos a ter umas ideias diferentes. Vamos levar em 6/8 essa segunda parte, a bateria vai fazer assim. Entendeu? Esse foi um arranjo muito espontâneo. Fizemos uma introdução porque nós imaginamos a praia de Ipanema vazia primeiro, né? Então a introdução ficava assim. Era um ad libitum de piano, certo? Aí, tá? Entrava um movimento. Como se começasse a chegar a gente na praia e explodia aquele movimento. Tá? Esse foi o que foi pensado. Nós passamos isso para o arranjo. E quando nós tocamos a primeira vez, foi uma surpresa, né? Foi uma gravação, foi feita ao vivo aqui no teatro, onde tinha os shows de Bossa Nova grande, aqui promovido pelos estudantes. Brigadeiro Luiz Antônio, daqui a pouco eu lembro o nome do teatro. Teatro Paramount. E nós tínhamos uma faixa que era essa, gravada num disco com vários artistas, todos nós começando a carreira. Jorge Ben, era Jorge Ben ainda, Benjor, né? O Zimbo Trio, Alaide Costa, Oscar Castro Neves, quem mais? Tinha todo mundo que estava ali, Nara Leão, acho que estava ali também, todo mundo ali foi pra frente, deu certo. Foi um disco muito bacana, um show. Então esse arranjo, por exemplo, esse arranjo nasceu dessa forma, ele foi feito assim, com participação dos três. O Luiz Chaves bolou uma segunda parte. Aí o bateria, tá? Se vocês pegarem, acho que na internet aí vocês vão ouvir o arranjo original do Zimbo Trio, que esse arranjo foi assim. Agora, por exemplo, eu estava no júri do festival aqui de São Paulo e eu escolhi as músicas que iam no festival, me lembro de alguns deles, né, um dos mais importantes. Um deles, Gilberto Gil, tinha mandado duas músicas, uma era Domingo no Parque. Eu vi ele tocando aquele violão lá, peguei e fiz o arranjo pro trio, né? Essa veio a ideia depois. Essa mão esquerda, né? É que vinha uma ideia e a gente ia se transmitindo, os três tentando dar sabe, envolvendo aquilo musicalmente, cada um no seu instrumento, para passar isso para o público, né? Então isso aqui é um samba diferente, a gente não tocava samba aqui em São Paulo assim. Isso aqui vem lá, que é a samba. Baden já tinha de berimbau do Baden, né? Mas Gil veio com essa batida. Então o que acontecia com o Zimbo? A gente tinha uma influência de tudo, né? Dava uma olhada no folclore da Bahia, pego aquilo ali, puxo pra cá, né? Baden com o Zafo Samba, lá na época a gente estava na Record junto, ele vinha toda semana me mostrar, Milton, fiz mais um e tal. Pô, esse Vinícius não botou letra nesse ainda, né? Nós quando gravamos
Menina, Poxa. do Poché não tinha letra ainda. Essa música, o arranjo foi feito ele tocando com a mão. Ele toca com a mão com bateria, mas não usando baqueta, só com os dedos. Ficou um arranjo, a gente tocava isso no Brasil, no mundo todo, era uma coisa assim, nossa. E era música brasileira, porque era um queto, que chamaram que é um tipo 3, samba em 3, né? Esse arranjo foi assim, eu peguei do bar, trouxe, mostrei para eles e nós começamos a montar o arranjo juntos, tá? Então, o piano que eu falo, o piano vem com a ideia. Claro, quem tinha que sentar com o baile para pegar, aí eu anotava tudo como ele fazia, ficava de olho no violão dele. Eu fazia isso com o Milton, né? Muito de olho, porque eu não entendia nada que aquele cara estava fazendo no começo. E ele não tinha a fim de explicar também, porque não era problema dele entender aquilo, ele já estava fazendo, né? Aí eu ia estudar para ver aqueles acordes por quarta, não se conhecia aquilo, né? Aí eu tenho que tocar isso no piano. Como é que eu vou tocar isso aqui? Ele fazia... Aí eu peguei o bolê e falei, não, eu tenho que passar isso para a mão esquerda. Né? Tem uma característica. Então eu ficava procurando um jeito de passar para não mexer na origem, entendeu? No conteúdo da música. Milton, nossa senhora, era uma fonte nova. Eu pegava aquelas coisas todas, gravávamos coisas dele, foi um dos primeiros a gravar, antes dele ficar famoso, né? Porque acho que tudo que a gente fez, a Bossa Nova, Tempo de Fino da Bossa, Elis Regina, sabe? A gente ali tocando, Jair Rodrigues, depois Elisete Carvalho. Tudo aquilo me preparou para a vinda do Milton Nascimento. Era impressionante. O sucesso que ele fez em 69, depois que ele ganhou o Festival do Rio de Janeiro, era uma coisa impressionante. Né? A gente parava lá, quando ele veio para São Paulo, ele era garotinho ainda, a gente convivia muito, né? Eu ficava levando o Milton, eu queria mostrar o Milton lá na Record, marcamos um dia lá com a Ana, foi eu com o Milton lá para... que aquela reunião tinha fama de ser uma pessoa que revelava novos talentos. A gente está esperando ela chegar no teatro até hoje, nunca foi. Né? Mas era para Elis cantar a primeira música. Eu acho que Deus faz as coisas do jeito dele lá. Né? A hora que Elis viu, escolheu a Canção do Sal, foi a primeira música. Já era diferente. Então, cada compositor desse que apareceu naquela época, gente, ele vinha trazendo uma bagagem própria, entendeu? Com uma influência tremendamente grande da região que ele morava, das músicas dele. Por isso que eu gosto de, quando falo em português, eu gosto de começar com esse cara, quando falo de Brasil, né? Por causa disso, ó. Né? Você tem. Até aí tudo bem, Brasil. Você não vai falar, oh yes. Essa escala vai ser a mesma escala de blues, mas isso aí é um shant, pô. Cada frase, né? A harmonia tem que estar dentro da escala.
essa escala. Então, como é que eu vou estudar a improvisação? Qual seria a escala que eu deveria estudar? Eu vou mostrar uma escala para vocês que ninguém descobriu essa escala, ninguém fez uma escala sintética, original. Essa escala é da natureza. Os harmônicos geram uma escala. Se você colocar todos os harmônicos dentro de uma oitava, as notas, numa sequência vai dar uma escala. Porque o harmônico, eu vou pegar a escala de dó, você toca uma nota, ela gera isso. Eu fui até aqui. Todas essas notas estão contidas dentro daquela primeira nota. Tá aí dentro. Se eu pegar, colocar dentro de uma oitava, dá essa escala. Essa escala pressupõe harmonias assim, ó. Essa escala tem nome. Ela é uma escala maior natural, certo? Com um quarto grau elevado e com sétimo grau rebaixado. Escala maior natural com sétimo grau é mixolídio. Com quarto grau é lídio. Então eu misturo os dois modos. Se você pega a história do Brasil, da formação do povo brasileiro, você tem quarto grau elevado, característica da música holandesa, que ficaram radicados no Nordeste. O sétimo rebaixado foram os negros que fizeram. Os negros que foram para os Estados Unidos, o mesmo tipo de coisa. Então, a escala para eles não é. Né? Tipo de combinação, assim, que a gente chama de efeitos dramáticos, os americanos usam no jazz, né? Nós não usamos assim, nós usamos diferente, né? Você nunca vai dizer que isso aí é música americana. Você vê que o material musical mesmo. Quando você usa o espírito, a pulsação, a levada, é que vai determinar o que é. Então, nos Limbo Trio, a gente teve uma grande preocupação de buscar características regionais, buscar música de cada uma das regiões de tocar. O Luiz, que era lá do Pará, veio uma vez com uma música que é Pavá. Fez um que se chama junto com a gente. Não toca assim. Essa música você tem que fazer uma jogada diferente. Rubinho, você não vai fazer, não vai fazer uma bossa nova ali, uma batida de samba, não vai dar certo. Entendeu? A levada é diferente. Como é que elas vão passar isso para o trio? Só que era um trio. Então ficava muito rico. Você fazer de piano solo, você tem que sintetizar isso e passar para o piano. Piano tem um poder de centralizar, tudo maravilhoso. Você pega uma sinfonia, coloca aqui. Né? Peguei várias coisas e coloquei aqui dentro. Baquiano número 5 de Vila Lobos, dá um instrumental lindo. Bebe um gole d'água, 1h40. Estou quase terminando, tá? Não sei se você vai responder, que tem um monte de perguntas. Eu vou deixar mais. Eu já perguntei as perguntas que vocês fazem, demora muito para me responder. Vou ver se consigo responder mais rápido. Mais rápido um pouco. Enquanto vocês vêem pergunta, eu tomo uma água aqui, tá bom? Professor, tranquilo, tá? A maioria do pessoal, na verdade, está comentando só que está adorando a performance do senhor. Que bom. Eu fico feliz, muito feliz. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, tem umas perguntas aqui. Cadê? Do Benei, está perguntando aqui qual o exercício para desenvolver a independência das mãos que o senhor recomenda. Eu recomendo... Já toca o... Eu vou fazer o seguinte. Já faz o Ré maior, independência da mão. O estudo. Eu vou mostrar para vocês um estudo que eu escrevi. Quando é estudo, é uma forma de dificuldade constante que você mantém. Né? Tem um estudo de Chopin, que eu gostava muito, que é para os 10, número 8. Né? Ele escreveu 2 álbuns para os 2 estudos, e eu estudei
Gostei muito, achava bacana. A mão esquerda faz o canto, ele faz... Ó. Não, eu vou fazer um estudo em Fá maior, mas eu quero essa mão esquerda minha tocando em swing brasileiro. Eu quero a mão direita fazendo uma variação. Então eu fui atrás de um tema aqui que eu pudesse colocar a variação aqui. Eu fiz... Passei para a esquerda, né? Ó. E aqui... Bom, vocês perceberam, né, que eu peguei a mão esquerda, fiz o canto aqui, e na mão direita eu fiz essa variação toda. Para desenvolver independência, né? Porque você faz uma coisa aqui e a outra, isso ajuda muito. E você pode criar coisas assim, né? Que possa te ajudar. Fiz alguns outros estudos, mas aí vou tomar muito tempo, vou usar muito tempo para explicar. Se alguém tiver outra pergunta... Professor, o Calor aqui está perguntando como é que monta esses acordes blocados. Como monta? Você pensa sempre numa frase sem um acorde. Por exemplo, né? Isso está dentro de uma harmonia, né? Eu posso fazer agora. Tudo isso é Fá maior. Fá maior com sexta e sétima maior, que é a mesma função. A mão esquerda.
certo? Agora aqui eu tenho uma diminuta, né? Que é um Dó, né? Dominante diminuta, que é a escala diminuta. Esses acordes, ó, são todos acordes que pode usar nesse lugar aqui. Que eu posso fazer. Ou então, a resolução dele é aqui, ó. Ó. Viu? Sentiu? Tá? Assim que eu monto. Aí eu vejo quantos dedos dá aqui na minha mão para mim colocar e eu coloco, né? Para dar o sentido harmônico, né? Entendeu? Eu vou fazendo assim. E vou experimentando, né? Mas os acordes, você tem às vezes uma frase, né? Não vai dar para falar tudo isso daqui. Mas, por exemplo, tem uma música que eu fiz assim, ó. Eu quero harmonizar isso, né? É uma escala de Lá maior com Lá maior. Mas eu não quero ser redundante, eu quero fazer uma harmonia diferente. Então eu fiz em quartas, né? Você usa sempre, no mínimo, 5 sons em quartas. Vem de baixo para cima, olha que lindo, ó. É outro som, né? Ó. Tudo isso aqui é Lá maior, ó. Aqui é um Si menor, ó. Aqui é um Ré sétima. É um Sol, na verdade, com quinta, Sol de sus, né? Depois... Olha aqui em quintas, ó. Aqui 6 sons, ó. Então, quando você falou de acordes, eu mostrei uma música, toda ela montada com harmonias, mas sempre uma variação, sabe? Se eu faço quartas, não é necessariamente que eu vou tocar a música toda assim, né? Eu gosto de aumentar e diminuir o nível de tensão
das minhas composições. Às vezes elas são mais acomodadas, ela tem que ter alguma coisa daqui a pouco, né? Eu acho que o conhecimento do que você tem, ficar dentro de você, e você acha qual é a melhor solução quando você vai harmonizar uma melodia, sabe? Para aquela melodia. O que você sente. Né? Como tem uma série de situações já prontas, que eu escrevi, que eu estudei, então algumas delas vêm e quando não tem aquilo que eu quero, eu vou buscar. Né? Eu acho isso importante. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Acho que eu vou encerrar, tocar uma última música. Tá, se eu quiser encerrar, podemos encerrar. Se eu quiser tocar mais uma. Vou tocar sim. Então eu falei daquela escala lá, né? Que é a escala de Dó maior. Mostrei o Dó maior, né? Tá? Eu escrevi uma música com esse tipo de objetivo. O clã na escola de música, nós acabamos de mudar. Eu queria fazer uma música, não, que eu falei, eu tenho que fazer uma música chamada Festa, tá, não sei o quê. Aí o meu filho ia fazer um disco e eu compus uma música para dar nome ao disco, né? E a música se chamou Juntos, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento, né? É uma música que fala da coisa de união, sabe? Por isso que eu pus o nome de Juntos. Peguei essa escala e vi que eu podia compor junto com ela. Passei o canto para a mão esquerda, né? Com swing brasileiro, que eu tento mostrar na batida e fazer isso como se fosse uma constante. Esse disco Juntos é um disco que eu gravei junto com meu filho, o Tico de Godoy, que toca saxofone. Né? Eu trabalho com meu filho, mais ou menos, assim, de vez em quando nós temos um trabalho. E quem está sempre comigo aqui, que é a minha produtora, que eu quero agradecer, está aqui de anjo de guarda do meu lado, é a Daniela Godoy, a Dani, né? Que prepara, que cuida da minha agenda. Estou agradecendo aqui a você, viu, Daniela? A minha mulher, Luísa, que é a base de todos nós aqui em casa, né? A minha outra filha, a Luciana, que também trabalha comigo na nossa escola. E eu tenho aqui esse álbum, que as coisas que eu toquei minhas, a maioria delas estão escritas aqui. Esse álbum aqui não tem mais, tá? Estou mostrando para vocês, ele foi lançado alguns anos atrás. Eu fiz uma loucura aqui, eu fui pro piano, toquei tudo que saiu na minha cabeça. Depois eu fui escrever o que eu tinha tocado, né? E foi muito complicado, porque uma coisa é você chegar no piano e tocar o que vem depois. E eu achei que aquela gravação estava bom. E trabalhei com uma equipe fantástica aqui. Aqui eu tenho a Vânia Toledo, que foi a fotógrafa, um monte de foto bonita aqui do nosso trabalho. Né? Essa capa que vocês estão vendo aqui foi tirada para minha filha, pela Dani Godoy. Né? A gente tem, acho que todas as fotos foram da Dani aqui desse álbum. Né? A Débora Curgel foi quem me ajudou, ela estava já por dentro da digitalização, partituras digitalizadas. Tá? Como o álbum está, como é que se fala? Está esgotado, mas as partituras, por estarem digitalizadas, elas estão disponíveis. Tá? Quem tiver interesse em ter, para poder estudar alguma dessas partituras, é só entrar em contato com o nosso site da escola, tá bom? Então eu vou tocar essa música juntos para vocês. Vocês vão ver que a mão esquerda tem que trabalhar bonitinho. Antes de trazer a última música, então, obrigado outra vez, hein? Quero agradecer, esquecer de ninguém. Ao Júlio, coordenador, Rodrigo e Osvin, que estão aí de anjo de guarda junto para ajudar a gente. E ao Salomão, que adorei tudo que ele falou dos vivência rítmica dele aí no piano, é isso mesmo, Salomão. Vai fazendo as coisas para ajudar a gente a ficar, para entender melhor aquela mecânica. Depois eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu aprendo a tocar. Aquele negócio é complicado. E para vocês todos, viu, alunos que estão aí, continue prestigiando iniciativas como essa. A gente que vive música, que trabalha, que dedica a vida, né, a ela, eu fico muito contente de ver quando iniciativas como essas acontecem, tá bom? Muito obrigado a vocês. Então, juntos.
você ver as pessoas. Obrigado a vocês, tá? Muito obrigado por Pessoal, tudo. vamos abrir aqui